tudo bem? Estamos aí em mais uma live da Maratona de Março. Essa maratona que vai até o dia 5 de abril e depois a gente só volta no final de maio, tá? Para quem vem acompanhando desde o dia 27, temos recebido aqui muitos psicólogos, psicólogas, terapeutas, psicanalistas, todas aí falando de saúde mental, tanto as meninas quanto os meninos, todos eles evidenciando temas importantes dentro da psicologia, da psicanálise. Então tá uma delícia essa temporada. Pra gente dar continuidade no dia de hoje, que vai até umas 10h30, a gente vai bater um papo sobre essa antologia linda, solitude, sobre solidão, sobre o estar só, né? Aqui são vários autores, 20 psicólogos falando sobre solidão ou solitude, a psicologia do estar só. E a gente vai conversar com a Débora Leite, que é uma das coautoras desse projeto lindo, que eu amei produzir, junto com tantos textos bacanas de se explorar. E vocês podem adquirir pelo site da Amazon, em versão física e digital, para dentro e fora do Brasil, ou pela Wiclap, para dentro do Brasil, tá bom? Muito bem, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O arroba da Débora, que vai estar com a gente aqui conversando, é @deleite.psicanálise. Já segue a escritora lá, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Cadê a Débora? Já entrou aí? Glória, Helena, Cláudia. Não. A Débora ainda não entrou. Olha, gente, que lindo que ficou. Todas as antologias estão sendo comerciadas pela Amazon e pela Wiclap. Cadê a nossa autora? Já passei aqui o arroba dela, né? Mas nunca é demais. Até dia 5 tem muita coisa bacana pra gente receber, falar. Muita gente boa vindo. Vamos só aguardar a nossa coautora entrar. Vou mandar aqui mensagem pra ela. Ai, ai. Cadê a Débora?
Será que eu cheguei cedo? Hoje tem tanto bate-papo bom, gente. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, inclusive sobre literatura ficcional, né? Vamos receber um escritor que é bem legal. Hoje a gente não para. Cadê a Débora? Será que ela esqueceu da gente? Ah, ela aí, ó. Que delícia. Oi, Débora, Oi, tô querida. aqui. Que maravilha. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Monique. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, por abrir, né, esse campo aí, essa oportunidade para gente conversar aqui com você. Eu que agradeço. Que coisa boa poder finalmente te conhecer, olhar para você, saber que você é real, porque Exato. produziu um material lindo. Então, assim, eu só tenho que te agradecer pela paciência, pela empatia, não só com a sua organizadora, mas com seus colegas também, que é um grupo grande, o ritmo é diferente. E produzir essa antologia com profissionais como você foi uma delícia. Então, obrigada por tudo, tá? Eu que agradeço, Monique. Obrigada. Me diz uma coisa: você é a primeira vez que participa de uma antologia voltada para a saúde mental? Você já tem artigo publicado? Como é que é isso? Não, Monique, não. É a primeira vez que eu participo. Foi uma experiência assim bem interessante, né? Confesso que no começo eu fiquei bem receosa, falei como é que é isso, como é que funciona. E escrever, né? Colocar para fora o que tem aqui, né? Conseguir expressar através da escrita o que a gente pensa, o que eu vivo no consultório, né? Então foi muito bom, foi muito recompensador e depois ver, né, aqui publicado lá o texto, a fotinho aqui, foi muito bom, foi incrível. Mas é a primeira que eu participo com você e também, né, fora. É meu primeiro trabalho nesse sentido. Que maravilha, né, gente? Eu costumo dizer que quando a gente é desafiado para uma atividade nova, seja dentro do trabalho ou fora, a gente meio que fica receosa primeiro por sair da zona de conforto. Eu não conheço isso aqui, eu não sei de onde vem, da onde que o universo está jogando isso no meu colo. Mas depois, quando você começa a se familiarizar com todo esse universo, você fala, mas não é que é possível isso mesmo, gente? E aí começa um outro lado, a imaginação, a escrita. Você, na área da saúde, deve ter encarado ali a autossabotagem. Escrevo, não escrevo, agora não, evita, e aí senta de novo para produzir. Quer dizer, não é só sentar e escrever, tem um monte de coisa envolvida para esse projeto ficar pronto. Então, é realmente tirar da zona de conforto e dizer: olha, que coisa boa que você se comprometeu e produzir um material bacana que está sendo lido por centenas de pessoas, que lá fora está sendo lido por várias pessoas. Então, assim, é muito gratificante, não só para vocês, mas também com o conjunto um todo, né? Então, Sim. E a nossa autocobrança também, né? A gente se cobra, a gente quer entregar um trabalho legal, que realmente agregue na vida das pessoas, né? Então, eu passei por todas essas fases aí que você mencionou, mas cá estamos, né, para conversar sobre e estou super feliz, super contente com o resultado.
Que maravilha! Agora me diz uma coisa, você é psicanalista. Sim. Você já está aqui na área há quanto tempo? Eu queria que você dissesse um pouquinho sobre a tua trajetória, para que a gente possa aí te conhecer, o teu público-alvo, qual é o estado que hoje você está residindo, se atende online, presencial, enfim, fala um pouquinho de você. Legal, vamos lá. Bom, eu atuo em Campinas, no interior de São Paulo, então eu estou falando daqui. Eu atendo no formato presencial, né? E também no online. Hoje, né, o online trouxe essa possibilidade para a gente de poder levar, né, nosso atendimento aí os profissionais da saúde, né, para mais pessoas, para o Brasil todo, para brasileiros que moram fora, né? Eu atendo alguns que moram no exterior, então a internet, né, trouxe essa opção aí para gente, essa boa coisa, né? Eu atuo como psicanalista desde 2015, foi quando eu me encantei com a área, mas eu venho de outra profissão. Então, minha primeira formação é em administração de empresas, trabalhei no mundo corporativo por anos, mas achava que aquilo não me completava, né? Eu vivia aí sempre buscando essa completude, eu falava, não, tem algo de errado, não é isso. E aí, em 2015, na verdade, eu conheci a psicanálise. Não é que eu atuo desde 2015, desde 2015 eu estudo psicanálise. E aí eu comecei os estudos, terminei a formação em 2019 e comecei a conciliar o meu trabalho como psicanalista com o corporativo. Então eu atendia no horário de almoço, atendia à noite, atendia aos sábados, até que chegou um momento que eu falei, não, né, entendo que é do consultório, né, da clínica que eu quero viver, e fiz então minha transição de carreira, que tem 3 anos, e hoje, né, eu vivo disso aqui, da clínica, do consultório, de ouvir as pessoas, né, de emprestar a minha escuta, de poder levar, né, um pouco aí, ajudar nessa questão da saúde mental, que hoje a gente entende, né, que tem muita gente precisando. E nesse caminho também, né, depois da transição, eu senti falta de estudar mais e comecei a faculdade de psicologia. Então, hoje eu sou, né, eu atuo como psicanalista, mas sou estudante também, sou universitária. Estudo psicologia, mas a ideia é ficar mesmo, né, com essa abordagem, que é minha paixão, mas a psicologia te permite trabalhar em outros campos, né, te permite atuar na área social, na área hospitalar, então eu tô buscando isso também. Não, isso é verdade. Agora, qual é o teu Instagram? @deleite.psicanálise. Gente, já segue a Débora lá, @deleite.psicanálise, tá? Até o final da live eu falo de novo para vocês o arroba, porque agora a gente vai falar sobre o que a Débora produziu para essa antologia, que ela já começa com uma banda que eu curtia muito quando era adolescente. E, gente, vivia apaixonada, escutava essa música, tava sofrendo, escutava essa música. E de uma banda que já não tem mais aquele glamour que tinha antigamente. Que eu não sei se desfizeram, se acabou, eu não sei mesmo. Mas na época era uma das mais bombadas. E essa música vivia no top 3. Era Sim. ela, Pitty, né? Era CPM 22, Pitty e sei lá mais o que. E o nome da música é Me Sinto Só. Ou não? Uhum. Essa é o Me sinto só. Sim. nome. Eu não sabia o nome da música, que também é o título do Não, texto. desculpa, Monique. Não, desculpa. Me sinto só é o título do meu capítulo, né? O Ah, nome da música é Um Minuto para o Fim do para Mundo. todo mundo. Ai, gente, que delícia! E ela coloca justamente, gente, o trechinho dessa música.
Já para abrir o capítulo dela. Ô, Débora, por que que você fez essa mistura, essa música para abrir o seu capítulo? O que que você traz no teu material para os leitores? Fala um pouquinho para a gente do seu conteúdo. Legal. Então, Monique, né? Eu há tempos eu te acompanhava. Eu já tive colegas que escreveram em antologias, que participaram com você. E quando, né, surgiu, a gente até conversou e na possibilidade de uma outra antologia, mas foi essa que realmente me tocou. Falei, não, esse é o assunto que eu quero falar, né? Eu não lembro qual que era, qual foi o outro tema que surgiu, mas eu lembro que eu até te escrevi, eu falei assim, não, Monique, eu quero falar sobre solidão e solitude, porque é um tema, né? É um tema que muito me interessa. E aí, quando eu me vi, falei, chegou o momento, quero escrever, eu me deparei com esse tema, falei, é esse. E aí eu fiquei, o que, que me ocorria ali também, né? Nós, quando a gente estuda psicologia, psicanálise, todas as áreas do conhecimento, mas se a gente está diante muito de material técnico, a gente tende a ficar muito técnico, né? Então, quando eu falo, eu promovo alguns grupos de leitura, de Freud, e aí eu percebo que eu tô falando com psicanalistas, estudantes, então a gente é mais técnico, né? Quando eu fui escrever o texto, né, aqui para o capítulo para antologia, eu pensei, não, né, não vou falar para psicólogos e psicanalistas, eu vou falar para muitos, para um público leigo e muitas vezes quem está interessado no conteúdo, né? Quem realmente está passando por esse momento, né? Porque a solidão é algo inerente a gente. Nós nos deparamos a ela em algum momento da nossa vida e tá tudo bem. E quando eu também era muito fã de CPM 22, eles ainda existem juntos, eles tocam sim. E quando eu pensei, foi assim, instantaneamente me veio essa música na cabeça. E eu também tenho ela na minha playlist, então eu acho que eu também fui um pouco influenciada, porque eu tinha ouvido ela recentemente. E quando eu ouvi, eu fiquei, eu parei e pensei muito, né? Então, me sinto só. Quem é que nunca se sentiu assim? Né? Procurando um caminho para seguir uma direção, respostas. Né? Daí ele fala, 1 minuto para o fim do mundo, mas eu me deparei, eu falei, é sobre isso que eu quero escrever, porque quem é que nunca se sentiu só, né? Ou em quantos, né? Em que momentos a gente se sente só? E por que se sentir só é um problema para gente? Então essa é uma reflexão, né, que eu trago aqui no meu texto sobre isso. Por que se sentir só tem que ser um problema, né? Por que a gente tem que É. justificar quando estamos só, por que que temos que não estar só, né? Hoje, a presença do celular, a gente pode reparar, né? Sai para um restaurante, você sai na rua, num ponto de ônibus, em qualquer local, né? Antigamente as pessoas carregavam mais livros, né? Hoje é o celular, então a gente não podemos estar só, a gente tem que estar ali conectado a todo momento. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer aqui, né? Inclusive, um estilo de vida, pessoas que vivem sozinhas, mas que têm o mundo na mão por causa do celular. Então, elas estão fisicamente sozinhas, elas não querem relacionamento físico, porque elas não deixam mais ninguém invadir o espaço delas, mas ao mesmo tempo estão conectadas, interagindo, tendo um mundo através do celular. Ou seja, é um sozinho, mas não é um sozinho. Porque ela está falando, ela está interagindo, conhecendo outras pessoas pela internet, pelas redes sociais. Mas ali na questão física, as pessoas já estão, ó, não quero ninguém me perturbando, falando o tempo todo comigo, eu gosto da minha paz, da minha solitude. Ela, mas fulano é solitário. Não, fulano não é mais solitário. Ele já não é mais visto como solitário porque ele não fica rastejando por migalhas de afeto. Ele não está procurando companhia. Ele está ali contente com aquele estilo de vida onde ele cabe dentro dele
mas ao mesmo tempo ele interage com o mundo na hora que ele quiser e como ele quiser. Ele já não é mais imposto por uma pessoa física a fazer o que ele não quer, a discutir uma relação que ele não está afim. Isso já está crescendo como um estilo de vida. Daqui a 20 anos, 30 anos, talvez a gente veja mais pessoas sozinhas. Eu falei numa outra live que o Japão já está adquirindo. Você sai para almoçar, você vai nas máquinas, você não interage nem com a menina do caixa. Uhum. Você pega tudo que você quer, paga sem interagir com ninguém. Você entra num restaurante, senta na sua mesa, uma pessoa abre uma plaquinha, coloca a sua comida, você come sem interagir com ninguém. Até que ponto isso é saudável? A Uhum. gente não sabe. Exatamente, né? Até que ponto isso é saudável? Porque por mais que a gente interaja na internet, a gente precisa de calor humano. E aí entra outra questão da solitude, né? Que a solitude é sempre vista como positiva, a solidão como negativa. Negativa. E era mesmo, entende? Exatamente. Exatamente. Eu até coloco aqui no texto, né? Vivemos na era mais conectada da história humana e ainda assim continuamos nos sentindo sozinhos, né? Então, claro, tudo é uma questão de equilíbrio, né, Monique, do que é saudável, né? Não vou demonizar a internet, o celular, não é essa a questão, né? Mas até que ponto, exatamente, essa falta, né, desse calor humano, até que ponto isso nos ajuda ou não, né? Então, é exatamente isso que você disse, né? Por que a solidão é visto como algo negativo? Por quê? Né? E outra pergunta que eu trago aqui no texto é: por que que a solidão é um problema que nós precisamos resolver? Né? Sim, para a gente se perguntar por quê? É um problema? Realmente, né? Estar sozinho é um problema? É claro que não é um conto de fadas, não, né? Não vou falar que não existe tristeza aí numa solidão. Em alguns momentos, quando ela é imposta, pode ser que sim, mas aí o convite é esse mesmo, é olhar para isso, né? Sim. Olhar para isso e tentar nós sermos responsáveis por isso e ir para um outro lado, né? O que que eu faço com isso? Você sabe que eu estava vendo uma entrevista da Marília Gabriela e ela fala que ela cultivou ao longo da vida uma solidão que se mescla com a solitude. Ela não tem problema nenhum hoje em estar vivendo sozinha, porque ela cultivou isso. A interação social que ela tinha era através das entrevistas que ela fazia. Ela botou o trabalho dela dentro da vida pessoal dela. Então ela chegava em casa depois de não sei quantas entrevistas, ela não queria sair para jantar, ela não queria mais gente do lado dela, ela queria curtir ela e o momento dela. E uma das partes mais interessantes foi: 3 vezes eu chorei quando eu olhei para o lado e me vi sozinha. Mas era minha responsabilidade. Eu procurei aquilo para mim. Eu sabia que eu ia hoje, acho que ela está com mais de 65 anos. Eu sabia que eu ia vivenciar uma solidão para alguns, uma solitude para outros nessa fase da minha vida. E eu estou muito bem com isso, porque eu já tinha feito isso e sabia qual ia ser o resultado. E de um outro lado, a gente tem as pessoas comuns, né? Que o maior medo das pessoas é terminar sozinha. Exatamente. É um contraste tão grande. Qual é o seu maior medo? Terminar sozinha, morrer sozinha, ficar sozinha. Isso gera um pânico na pessoa que quando ela se sente só, como diz a música, Música. me sinto só. Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho para seguir, uma direção, etc, etc. Existe uma diferença em você se sentir só
e você definitivamente ser uma pessoa que vivencia a solidão? Sim. Eu acho muito interessante, né, essa entrevista da Marília Gabriela, eu também assisti, e exatamente essa reflexão que ela traz, né? E como, né, a gente mencionou, é buscar esse equilíbrio, né? É buscar esse equilíbrio. Então, se eu me sinto, né, me sinto só, precisa ser de forma negativa? Né? Eu não posso me apegar a outras coisas que me tragam um certo conforto, né? Um bom livro, hoje, né? As artes. E sim, buscar se você, né, sente essa necessidade, vou buscar fazer amigos, vou estar, né? Vou me colocar em lugares, mas é a sua responsabilidade, né? Cabe a você também se movimentar para tal, né? E ainda, né, mais pensando aí no seu comentário, na sua pergunta, porque a sociedade, né? Como a sociedade vê isso, né? Como isso está dentro da gente quando nós vemos uma pessoa sozinha. Por exemplo, uma mulher jantando sozinha num restaurante, né? Porque a sociedade tende ai, que pena, tá sozinha, né? Vira até postagem em rede social. Que a pessoa coloca solidão ou solitude, paz ou abandono. E a pessoa só está jantando sozinha, Sim. gente. Ela não é nem uma coisa nem outra. Ela, naquele dia, ela queria estar jantando sozinha. Ela queria estar sentada na beira da praia tomando cerveja sozinha. A gente precisa desse momento. Eu não Exatamente. consigo acompanhar uma pessoa que está rodeada 24 horas de zum, 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 que não precise de você com você mesma. Eu acho isso muito louco. Isso mesmo, né? E o estar só é necessário em muitos momentos, né? O estar só é ali que a gente produz, né? É ali que a gente tem contato até com o ócio, e o estar só no sentido de vamos deixar o celular de lado também, né? A conexão ali com você. Eu, como mãe, eu tenho um filho e tem momentos que eu falo, gente, eu preciso só de um minuto para mim, né? Eu quero sim ficar sozinha. Então, a gente olhar para a solidão, o convite aqui, exatamente não como algo negativo, né? Como isso é inerente do ser humano, como nós vivenciamos, nos deparamos com a solidão em diversos momentos da nossa vida e que não necessariamente é algo negativo, pelo contrário, em alguns momentos ela é até necessária. Vantajosa, porque ela consegue te provocar um acorde ali. Você, quando consegue ouvir os seus pensamentos, as suas emoções, numa situação de crise até. Uma situação de crise, retire-se, escute-se, para não sair fazendo tudo na impulsividade. Porque quando a gente age por impulsividade, é porque a gente não se escuta. A gente não para um momento e fala, opa, peraí, preciso me ouvir, preciso saber o que está acontecendo dentro de mim, para poder tomar as seguintes decisões. E a Débora diz o seguinte: diferente da solidão, que muitas vezes é uma condição involuntária e imposta, a solitude é uma escolha consciente de estar só para explorar o próprio universo interior. Você acha que a solidão ela é uma questão mais de pertencimento a algo ou alguém, diferente da solitude que você escolhe, por exemplo? Perfeito, Monique. Penso sim, penso dessa forma. Mas eu penso que, né, a solitude, vamos pensar, é um termo, né, poético e que foi criado até para
para separar, né? Para nos tentar nos situar para ver beleza na solidão. Mas eu acho que ambas estão muito juntas ali, né? Mas é sim essa conotação negativa que a gente dá para a solidão nesse sentido de depender de alguém, depender de algo, né? Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver filhos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego. E a gente está ali, né? Sempre em busca, mas colocando essa nossa felicidade, né? Vamos conversar assim como algo amplo, no outro, né? Então, se eu não encontro a felicidade nesse outro, eu me vejo só e eu já tendo a ir para um lado negativo, né? Quantas vezes eu escuto aqui no consultório, eu tô muito sozinha, né? Eu não tenho, eu me sinto muito só, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, eu não tenho filho. Mas será, né, que essa responsabilidade, será que isso depende do outro, né? E aí nós nos deparamos com um termo, né, que vem aí a solitude, para mostrar esse se retirar e ter o meu momento, como eu brinquei aí, né, que eu falei, em alguns momentos eu preciso ficar só, né? Mas eu penso que os termos, né, eles estão ali, solidão e solitude, está tudo muito junto. O mais, né, é ali o mais importante, digamos assim, o mais necessário é como a gente encara isso, né, sendo imposta ou não, né, como a gente encara a solidão e como a gente encara, né? Tá bom, você está vivendo aí, você está se sentindo solitário, você está encarando a solidão, então vamos transformar isso para uma solitude, né? Se isso vai te dar um gás aí, vamos ver beleza nisso, né? Vamos tentar buscar algo que nos preencha, vamos ver, e por que não também, né? Uma terapia, puxando a sardinha aqui. Isso é justo, porque o autoconhecimento, nesse processo de cura que a gente enfrenta na terapia, ele é fundamental na hora da gente discernir se a gente só se sente sozinha, se a gente de fato está nesse lugar da solidão, como a gente lida com a solidão e como a gente gostaria de viver de maneira dentro ali da solitude. Porque a solitude, como a Débora está falando, é esse lado bonito da solidão. É você, ela falar que é você fazer os programas sozinho, é você se sentir bem com você mesmo, é você apreciar a sua companhia, estar só. É você não se refugiar no celular para ocupar sua mente com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, só pelo simples fato de você não estar rodeado de gente e se sentir só. A solidão, ela tem aquela camada da depressão, aquela camada da baixa estima, da autoconfiança. Por que eu preciso sempre estar falando com alguém? Pisaram no meu pé. Eu ligo para minha amiga. Você sabe o que acabou de acontecer? Pisaram no meu pé, me acionaram. Para quê? Você está sempre procurando o aceito do validação, outro, né? a validação do outro, né? Você está sempre procurando o outro para resolver os seus problemas. O que eu faço agora? Eu não sei o que eu faço agora. Você está envolto tanto de uma coisa vazia dentro de você que você preenche com coisas externas que não vão te levar a coisa alguma. A solitude, ela vai fazer você parar para pensar, vai trabalhar o seu autoconhecimento, né? Pode ser libertador perceber que estar só não é um problema que precisa ser resolvido. Exato. Exatamente, né? E eu acho que esse é o ponto, né? É o ponto. E olhar para isso, né? Como a gente pode se sentir só, né? É claro que não vamos, né, falar aí de casos extremos, né? Uma situação como uma depressão, né? Não quero generalizar, mas esse se sentir só, esse me sinto só, né?
E como diz a música, mas quem é que nunca se sentiu assim? Então, pensar que outras pessoas, né, estamos juntos nessa como ser humano, né? A gente vem já de fábrica, eu digo assim, com a solidão aqui dentro, né, com esse se sentir só dentro de nós. Né? Então, a gente vive em sociedade, a gente está a todo momento inserido na sociedade, mas é o nosso autoconhecimento, é estar com a gente mesmo, é aí que a gente produz, é assim que a gente se conhece, é assim que a gente, né, vê beleza. Então, né, tá aí o convite, olhar para isso e não tentar separar mesmo, né? Tentar não ver a solidão, né, só como algo negativo, né? E se você está passando por esse momento, se você está se sentindo assim, peraí, deixa eu tentar então virar a chavinha, né? Deixa eu tentar olhar para isso. Bom, o que é a solitude? Então, dá para ter beleza nisso? Dá para fazer algo que eu não coloque a responsabilidade da minha felicidade, da minha completude, de ser saudável no outro? Né? Será que isso é possível? Gente, experimentem. Eu sei que muita gente já deve ter feito isso, mas para quem não fez, experimentem passar por um processo de solitude, viajando sozinho. Quando você viaja sozinho, existe uma conexão de você com o universo. Pode ser uma viagem curta ou longa, não importa. Tirem uma semana, 5 dias, para vocês viajarem sozinhos. Para vocês se conectarem. Pode ser na floresta, pode ser na serra, pode ser na praia. Faça uma vez por ano um lugar que vocês não conheçam e faça sozinho. Para vocês começarem a entender essa conexão que a gente tem que ter com a gente mesmo. No início vai incomodar, alguma coisa vai incomodar. Você vai começar a se sentir incomodada com alguma coisa. Com alguém que não está te chamando, com uma fofoca que você está perdendo, com algo que você quer compartilhar. Só que você vai começar a se conectar com você e vai se ouvir. A melhor coisa que tem é você viajar sozinho para se conectar. Existem outras alternativas? Sim. Mas quem puder, faça uma viagem. Faça uma viagem de 3 dias, em silêncio. Só você com você mesmo. Você muda, você volta modificada. E aí é o gancho para você ir para uma meditação, para você ir para um retiro, para você ler mais livros sobre autoconhecimento, fazer terapia. Vai abrindo, né, Débora? O mundo vai abrindo para você. E até conhecer novas pessoas, né? Até conhecer, de repente a gente está fixado em relações ali que não funcionaram, né? E esse estar sozinha te coloca em contato com novas pessoas, né? Você abre o seu mundo, exatamente. Eu adoro tomar, né? Aí você falou de viajar, mas um café sozinha. Eu adoro, vou ali na padaria, vou tomar um café, né, comigo mesma. Eu adoro isso. A gente muda assim, até a percepção de estar ali sozinha, como você olha para o lugar, né? Então são pequenas coisas, né? E eu aprecio, até por isso que eu escolhi esse texto. Eu aprecio esse estar só, eu curto a minha companhia. E eu espero que quem leia, né, quem esteja aí nos ouvindo, passe a ter esse olhar também, né? É possível, né? E vamos nos preocupar menos também com o julgamento alheio, né? Sim. Porque isso é algo que eu ouço, né? Como eu já mencionei, como está aqui no texto. Nossa, mas você vai viajar sozinha? Ah, porque sim, vou viajar sozinha, é legal viajar, gente, tem beleza nisso, é possível, né? Não tenha medo da solidão, Débora diz aqui pra gente. Não tenha medo da solidão.
E ela finaliza esse texto, gente, porque tudo que a gente falou aqui é um pouquinho do que ela vem pra gente nesse material. Mas ela abre muito bem e ela fecha muito bem. Porque ela fecha com Clarice. Quem é mais melancólica, solitária, quem é o poço da melancolia, da genialidade e tristeza tu olha para ela, tu só vê isso. Tu vê um desamparo, mas não vê uma carência. Tu vê uma solidão, mas você vê uma força. Você vê uma mulher no fundo do poço, mas que não é fraca. Você vê, é um contraste essa mulher. Eu queria que ela tivesse viva hoje para saber o que ela falaria dessa geração, desse mundo tecnológico. E ela fala: e ninguém é eu, ninguém é você. Esta é a solidão. Perfeito, né? Como, que beleza, né? Exatamente. Eu não consegui também pensar em outra frase para fechar, a não ser Clarice, e você resumiu aí super bem o que é, né, essa mulher e como ela passou a vida refletindo, né, sobre essas questões e trazendo ali nos textos dela, né? E eu acho que você resumiu muito bem, né? Essa que tem o desamparo, mas tem força. É isso, né? Eu sou eu, né? Ela, Ninguém é eu, né? Ninguém é você, né? Ninguém. Eu não vou resumir, eu não vou saber como você vivencia isso, você não vai saber como eu vivencio isso. Mas a solidão tá ali para mim, tá aí para você, né? E por quê? Não, né, nos convidarmos a lidar com ela de uma forma diferente, né? Fazer as pazes com a solidão. E ela sentava com os próprios monstros. Através daquele cigarro dela, ela sentava com os próprios monstros e falava: vai, ô seu filho da mãe, fala aí o que você tem para falar comigo, que a gente tem que resolver isso. E, cara, era uma loucura, porque eu já li vários livros, inclusive de poetas que já não estão mais vivos, escritores, biografia de escritores que tiveram com Clarice, e Clarice interagindo com eles, e eles falando. Clarice era uma força, um poder, era um escuro e uma luz ao mesmo tempo, que a gente ficava tonto perto de Clarice. Porque ela viveu a vida lidando com aquilo que a gente corre a vida toda. A gente não encara as nossas emoções. Clarice se despia para encarar o medo, a solidão. Ela se queimava para entender que melancolia que cercava ela. Olha isso, que loucura. Que Corajosa, bonito, né? Que né? bonito, né? Não é à toa. Coragem, muita coragem. E não se curou. Ela viveu uma vida que ela vai precisar de pelo menos mais 10 vidas para se curar de algo que ela desconhece, que é esse transbordar de emoções. Ah, gente. Infelizmente a gente não terá outra Não Clarice, né? é, né? Queríamos muito, né? Queríamos muito. Queríamos muito, que pena. Mas que bom que ela deixou um material riquíssimo e a gente pode ler, reler, contemplar e deduzir o que na mente daquela mulher se passava, Passava, né? né? Que bom que ela deixou e eu pude usar aqui, citando ela, deixando essa singela, né, lembrança aqui. Gente, todo esse material tá aqui, ó. Solidão, a solidão. Ah, que lindeza! Vocês podem adquirir pelo site da Wiclap. Pode adquirir com você também, Débora, ou não? Ainda não, mas pode, estou ali, estamos conversando, né? Isso, vai lá na Wiclap, no site da Amazon, baixa o e-book, compra o livro físico. Não deixem de seguir a Débora no Instagram,
no arroba dela, eu vou marcar ela aqui como colaboradora, então vocês vão poder assistir por lá e por aqui pelas plataformas digitais como Amazon, Spotify, YouTube, entre outras. Querida, só te agradecer mais uma vez. Que bate-papo delicioso. Volte mais vezes, volte sempre que você quiser. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Parabéns pelo trabalho, pela sua preocupação, né, de levar informações aí mundo afora, né? Adorei o trabalho, a sua organização, a sua dedicação, né? Você está aí nessa maratona de lives, imagino com quantos profissionais mais você vai conversar. Mas muito obrigada, de coração. E eu volto. Delícia. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental. Beijo, amor! Obrigada, beijo.